Olá, pessoal, começando aqui a parte 2 do nosso CV Connect, programa 105. Agora para falar dessa final da Libertadores Fluminense e Boca Juniors. O Fluminense passou pelo Internacional numa sorte violenta. Enervalência. Amigo, O homem do jogo. Enervalência até outro dia estava sendo venerado pelo torcedor colorado e quarta-feira perdeu 3 gols na cara para matar a classificação. E não fez. O que que aconteceu? O Fluminense, nos 5 minutos finais, foi lá, empatou e virou. E o Fluminense vai decidir em casa contra este Boca Juniors, que desde 2000 joga desse jeito. Joga desse jeito. E na hora que não vou falar de Palmeiras e Boca, eu vou falar do Boca Juniors. Enfim, vamos falar também da Sul-Americana. Corinthians perdeu para Fortaleza, já era de se imaginar. Fortaleza vai para sua primeira final, o primeiro time nordestino a uma final, a ir para uma final sul-americana e vai enfrentar a LDU, que também joga como Boca Juniors, fora de casa, né? Mas agora eu quero ver, porque a LDU que vai ter que a LDU que é a favorita para a final da Copa Sul-Americana, né? E a LDU vai ter que mostrar jogo. Fortaleza está lá com o franco atirador. E vamos falar também dessa Copa de 2030 com 6 países sede. Três três assim que vão seguir como sede a Copa inteira Uhum. e outros 3 aqui na América do Sul como uma homenagem, né? À primeira Copa que foi em 1930, lembrando que a Copa de 2030 comemora o centenário da Copa do Mundo. Mas por que homenagem se o Paraguai não tem nada a ver com a primeira Copa? Me diz. A Argentina, tudo bem, chegou na final lá contra o Uruguai, e o Uruguai foi sede da Copa de 30, mas Paraguai só pode Isso. ser para alegrar com a avó. Charles, é o seguinte, É a sede da Comebol. é, essa Copa de 2030, o que que você me diz sobre ela? Porque, cara, vamos lá. Eu vou aqui dar um contexto aqui, depois você fala. Uhum. É o seguinte, vamos ter uma Copa em Portugal, Espanha e Marrocos, certo? Só que a FIFA decidiu homenagear a Copa de 1930, que foi a primeira e foi disputada no Uruguai, com a final Uruguai e Argentina. Naquela época, o Uruguai ganhou. Acho que foi 3-0, se eu não me engano. Ganhou, ganhou, ganhou da Argentina. Então, absolutamente aceitável o jogo no Uruguai e o jogo na Argentina. Agora, no Paraguai, o que que o Paraguai tem a ver? Além disso, é o seguinte: esses jogos na América do Sul, vai ter um jogo na Argentina, vai ter um jogo no Uruguai, que é a abertura, e vai ter um jogo no Paraguai. Certo. Uhum. Depois, a seleção que vier aqui jogar, talvez depois tenha que se deslocar para Marrocos. Ou primeiro que é o seguinte, esses times aqui vão ser cabeça de chave, não é possível, né? Sim, sim. E outra, agora, se for uma chave, Portugal, Paraguai e mais 2 times. O time que vier jogar no Paraguai, depois vai ter que jogar em Portugal. Ou seja, vai ter um desnível técnico enorme, né? Vai ter um Uhum. desnível técnico enorme. Então, aqui com o Thiago Saraiva também vai comentar essa Copa de 2030 aqui. E Portugal vai ter os 3 jogos em casa. O Paraguai vai ter um jogo em casa e depois vai ter 2 jogos em Portugal. Enfim, e o time que vier no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, vai ter que deslocar de novo. Sorte da seleção brasileira que não vai ter que fazer esse caminho, né, Charles? Uhum. Ah, mas Nossa, mas é aquelas coisas assim que a gente pensa assim que a FIFA só inventa de fazer essas coisas para complicar. As coisas assim, que a logística para fazer tudo isso durante a Copa. E como você falou, as seleções que tiverem que percorrer, vir para cá, para América do Sul, ir para Europa, para África, vai, ou vai, eu imagino que lá, né? Vai ser aquela beleza
para eles assim, principalmente aí se acontecer de uma dessas seleções ter alguma eliminação precoce, depois disso o discurso já até tá pronto, assim, né? Só que aí é o seguinte, Charles, eu vou complementar aqui. Eu acho o seguinte, a classe dos jogadores tem que sentar e falar assim, ó, não vamos jogar. Desse jeito Uhum. não. Desse jeito não. Só que os caras são absolutamente desconectados, né? Sim, Já sim. Ah, isso pensou? aí é. Vamos lá. Já pensou um jogo no Uruguai? Primeiro jogo da Copa vai ser no Uruguai, a FIFA falou lá, né? Um jogo no Uruguai, Uruguai e Coreia do Sul. Mas o torcedor da Coreia do Sul tem que viajar 20 horas para vir aqui no Uruguai, assistir o jogo. E depois o grupo ainda tem Marrocos. Ou seja, tem que vir para o Uruguai e depois deslocar para Marrocos para fazer 2 jogos. E além Não, disso, o cara vai jogar com 2 países sedes. A Coreia do Sul, no caso aqui, o hipotético, né? Pode ser Japão, uhum. pode ser Austrália, que é pior ainda. Sim, sim. Imagina, não dá, velho. Eu fico pensando muito no torcedor nesse sentido. Sim. Dá. Porque no torcedor que quer acompanhar 2, 3, 4 jogos. Porque, cara, eu fui na Copa de 2014 aqui no Brasil e eu conheci vários torcedores lá que andaram o país inteiro. Uhum. Agora não dá. Agora tem que andar 3 continentes, né? Aí é Sim. foda. É aquela coisa assim que fica claro que a FIFA, ela não pensa de jeito nenhum no torcedor, né? Que a gente sabe que tem muitos torcedores que quando tem a condição de acompanhar uma Copa do Mundo, de ir para outro país, ver a Copa do Mundo, faz de É. tudo para isso. Mas agora, a pessoa ter que deslocar entre continentes, Bom, assim, né? É, assim, a gente é fala assim, algo. esse não é o caso da seleção brasileira, né? Porque a seleção, pela regra, a seleção brasileira não pode enfrentar na fase de grupos time sul-americano. Sim. Então, a seleção brasileira vai direto lá para a Europa ou para Marrocos. Vai fazer os 3 jogos lá. E eu espero que seja em Portugal, porque Portugal é mais perto aqui do Brasil e a torcida, né? E a torcida pode Sim, ir sim. tranquilamente, né? Vai Tem, direto tem muitos mesmo. brasileiros lá também. Além disso, o idioma também ajuda, né? Idioma português. Uhum. Agora, esse caminho aí é complicado, enfim. E agora, só contextualizando o seguinte: tinha 2 candidaturas triplas para sediar a Copa de 30. A candidatura do Uruguai e da Argentina, que ajeitou com o Paraguai, chamou o Paraguai para fazer parte, porque a Copa de 2030, a FIFA tinha falado que era na América do Sul, por conta, por conta da Copa de 1930, então, ou seja, era uma Copa centenária, e ainda é. Só que, amigo, nada me tira da cabeça que o Marrocos chegou com dinheiro lá. Sim, Tenho certeza, porque em 2026 era para ser de Marrocos a Copa e houve alguma coisa ali que os Estados Unidos conseguiu levar. Estados Unidos, México e Canadá. E aí o que acontece? Juntou com a Península Ibérica ali, Portugal e Espanha, é próximo ali, falou assim, ó, meus amigos, vocês querem sediar uma Copa? Então, beleza. Tá aqui uma grana, a FIFA certamente levou isso em conta. E aí a maioria dos jogos vão ser Portugal, Espanha e Marrocos. A maioria não, 101 jogos, né? São 104 jogos. A FIFA vai manter o formato de 48 seleções. Para nós aqui na América do Sul vai ser uma merda, porque os 3 países já estão classificados. Então você vai fazer uma eliminatória com 7 times, os 7 classificados. Então, assim, vai ter que mudar até a eliminatória. vão ser amistosos. Amistosos Exa- da América do Sul. Exatamente. Você, Thiago Saraiva, o que você acha dessa Copa de 2030 em 6 países? Eu acho que, na verdade, foi um total descontrole da dona FIFA aí, né? Porque a gente vê que não tem, na verdade, planejamento nenhum, né? Organização zero. Porque ou você faz uma Copa Centenária aí, realizada na América do Sul, em respeito, né, pelo Uruguai e até atual campeão do mundo, a Argentina agora, né? O primeiro campeão, o primeiro sede, né, país sede aí, e É, a Argentina que é atual campeão, ou seja, na Copa Centenária aí,
com ela foi definida quando nós temos esse contexto, né, sul-americano aí no auge do mundo hoje, né, do futebol. Então, com certeza o dinheiro falou mais alto e acabou virando essa lambança que a gente vê por aí agora, né? Outra coisa também que eu quero botar aqui em discussão é o seguinte: olha a Espanha. Gente, a Espanha foi acusada de racista esse ano. A Espanha teve o presidente da federação deposto por conta de beijar a menina lá na final da Copa Feminina, beijar sem um consentimento, e ganha de presente uma Copa do Mundo 2030. Não dá Nesse para mesmo não dá para ano. entender o que que passa na cabeça desses dirigentes, né? Não Você dá para entender. imagina uma seleção africana jogar jogos na Espanha. Nossa, Então, com certeza vai acontecer. 2030 com certeza vai acontecer. Então, é complicado. E eu espero que a final, infelizmente, a gente imagina que a final vai ser em Madrid, no Santiago Bernabéu. Mas eu espero que seja no Estádio da Luz, Benfica, em Portugal, lá em Lisboa. Eu espero, eu acho que Uhum, o estádio merece. Mas enfim, essa Copa de 2030, e pior de tudo é o que vem aí em 34, né? A gente sabe vai ser a Arábia Saudita. Por quê? uhum. Porque a FIFA falou assim que vai ser na Ásia ou na Oceania. Na Oceania não vai ser. Desculpa. A Arábia Saudita vai fazer de tudo para, sei lá. Já Com está fazendo, certeza. inclusive, né? Já está Uhum, fazendo essa campanha aí. E a Esse campanha sauditão desse jeito não é por acaso, né? de passar o pano, né? uhum. Campanha de passar o pano de tudo que acontece lá no governo, enfim, é isso. Vamos mudar de assunto agora. Bruno Lage está fora do Botafogo, sabe? Já era de Demorou, se né? imaginar, demorou. Demorou, né? Porque você assume um time que tem uma vasta vantagem na liderança de um campeonato tão disputado que é o Campeonato Brasileiro. E em vez de fazer o básico, manter o time do jeito que estava jogando, no último jogo ele me coloca o artilheiro do Campeonato Tiquinho. Brasileiro no banco. O cara entra e faz o gol. Você me fala o quê? Tem nem o que ser falado, né? Demorou, né? Já vai tarde, né? Exatamente, já vai tarde. Ele não entendeu, né, que ele tinha que chegar nesse primeiro instante e manter o esquema de jogo. Chega ali e Manter o pergunta, esquema de Uhum. jogo. como é que tá sendo feito? Ah, Manter o vamos esquema de manter isso jogo. aí. E aí, você quer mudar alguma coisa? Ano que vem você muda. Ano que vem Sim, ele estava aí. Só que ele não entendeu o Campeonato Brasileiro, ele não entendeu o Botafogo, ele não entendeu o momento do Botafogo. Eu acho isso. Além disso, a Sul-Americana pesou demais também, porque com ele certeza. bota o time reserva em casa e depois o time titular fora de casa, contra o Defensa e Justiça. Tentou correr atrás do prejuízo, né? Mas a gente Não, vai falar daqui a pouco a mesma coisa do Corinthians, né? O Corinthians deixou o primeiro jogo também, acabou facilitando. Facilitando, o que eu digo, não foi em termos de entregar o jogo, né? Facilitou de não obter um resultado favorável, né? Que pudesse dar algum conforto ao clube. E aí acabou sendo eliminado o segundo dois jogo, e é demais. exatamente isso aí, né? O Botafogo fez exatamente a mesma coisa. Não fez o resultado que precisava construir na primeira partida e Perdeu depois fora. tentou correr atrás do prejuízo e acabou eliminado. Exatamente. Então, tchau, Bruno Lage. Adiós. Aliás, eu dou um Hum. recado aqui, é o seguinte. A gente falou do Tite semana passada. O Tite parece que acertou com o Flamengo, né? E mais a Sim, gente só vai comentar mesmo quando o Flamengo anunciar, certo? Sim. Quando o Flamengo anunciar, a gente comenta. E o Botafogo vai agora com o técnico interino Lúcio Flávio, ex-atleta. A Lúcio Flávio e Joel Carli comandar o Botafogo. Joel Carli que estava até o meio desse ano sendo atleta do Botafogo, né? E é isso, porque o Caçapa foi embora para Bélgica, num time lá que o John Textor tem lá. Então, o Caçapa que fez aí a transição do Luiz Castro para o Bruno Lage, agora não vai poder fazer isso porque está na Bélgica, num dos times do John Textor. John Textor já pode montar uma liga, né? Já pode montar uma liga. Muito bem. Libertadores. Vamos agora, né, comentar o grande resultado. Gente, é o seguinte. Primeiro, vamos lá.
Eu acho injusto criticar a escalação do Abel. Acho injusto o que a imprensa está fazendo com o Abel Ferreira, porque o Boca Juniors é isso. Pode ser qualquer escalação, o Boca Juniors faz o time adversário jogar mal. Mal. Uhum, Porque o Boca é isso. É 10 lá atrás e bola para o Marco o jogo de campeonato. É desde 2000 assim. Desde 2000. E eu acho um absurdo o Boca Juniors jogar dessa forma. Eu acho um absurdo. Sempre achei. Mesmo com o 2007, lá quando o Riquelme ganhou a Libertadores pro Boca, que o Riquelme ganhou pro Boca, não o Boca pro Riquelme, né? uhum, Desde aquela época, Boca sempre assim, cara. Por que que o Boca é complicado para time brasileiro? Porque time brasileiro joga e deixa jogar. O Boca não joga e não deixa jogar. Esse é o Na ponto. verdade, entra também muito da catimba argentina nessa questão também, né? Também, e entra muito da uhum, arbitragem também, porque eu estava falando com o Charles aqui em off, né? Gente, uhum. você aceitar o mesmo árbitro que apitou Racing e Boca Juniors na fase anterior, na classificação do Boca, que também deveria ter expulsado um monte de gente do Boca, eu acho que é um absurdo, né? E outra, tudo bem, o Boca Juniors é um grande time, a gente não está questionando aqui o tamanho do Boca, a gente está questionando a forma de jogo. Cara, como é que um time chega na final da Libertadores empatando 6 jogos no mata-mata? Empatando 11 dos últimos 12 em Na mata-mata de verdade, Libertadores. na verdade, o Giovanni, a gente já tem questionado isso aí há um bom tempo, que parece, na verdade, assim, na verdade tem sido adotado como um novo estilo de jogo isso, né? Só que, na verdade, eu considero também, assim como você tem dito, a questão que, para mim, isso é mais um antijogo do que uma forma de jogar. A gente viu, você fala agora o Boca chegar na final aí de Libertadores, fazendo isso em 6 jogos, a gente viu isso numa Copa do Mundo com a Croácia. A gente viu a Croácia ser finalista de uma Copa do Mundo, chegar na semifinal da Copa do Mundo seguinte, fazendo essa mesma conduta, deixando, abdicando de jogar, jogando só um jogo travado, mas é aquilo, né? É É, válido, né? veja, Não foi ilegal, não foi contra o regulamento. Então, infelizmente, apesar de não ser vistoso, né? Não ser aquele futebol atrativo que a gente gostaria de assistir, infelizmente é um futebol, é uma coisa válida, né? Mas exatamente. que para mim é mais antidesportivo do que desportivo, né? Porque Isso é, um, você não vê é, competitividade nessa forma de jogar. isso é uma birra que Uhum. eu tenho com esse tipo de time, cara. É Boca Juniors, é Atlético de Madrid. Cara, no futebol atual, você jogar desse jeito, não dá. Boca Juniors, Atlético de Madrid, Corinthians do Tite em 2012 fazia isso. É O uma Saraiva forma vai que você vê discordar, É mas uma forma que fazia. você vê mais. Mas ainda na época do Corinthians ainda era diferente. Você achava um gol e aí o time se trancava. Era diferente do que. Parece que esses times vêm se arrastando dentro de campo agora. E você vê mais abdicar de jogar do que tentar buscar alguma coisa. Olha aqui. A estatística conta. Olha aqui. 24 chutes do Palmeiras. Conta 3 do Boca. Uhum. 8 no gol, mas assim, tudo bem que uma hora o goleiro vai falhar, como falhou no gol do Piquerez. Sim, Certo? sim. Uma hora vai falhar. Agora, nos pênaltis, cara, aí eu vou criticar um pouco o Palmeiras. Porque os caras do Palmeiras. Gente, eles não estudaram pênalti. Se o goleiro, se o goleiro é Oh, pegador de pênalti, a única coisa que tem que fazer é chutar em cima. sim, Tentar o sim. chute em Ma- cima. Mas, aliás, o pior é que o pessoal que cobre o Palmeiras fala que eles estavam treinando pênalti desde sábado, mas tipo assim, eu imagino assim que é só treinar por treinar. Assim, né? Que todo mundo, eu acho que tava claro para todo mundo que o goleiro do Boca é pegador de pênalti. Sim. Assim, né? Que Agora, ele pegou praticamente metade das cobranças é, nas disputas que o Boca teve. Assim, né? agora eu vou dizer E uma coisa também, o Charles, só para complementar. uhum, O Everton cair 4 pênaltis do mesmo lado, e ninguém fala nada.
o Everton faz isso. Gente, Já fez isso em outras cobranças dele. Ele é péssimo nessa coisa, mas tem time que não percebe que ele faz isso e cobra do lado que tá caindo toda vez, assim, né? Tem time que não estuda isso e cobra do lado que cai e pega um ou dois pênaltis, assim, né? E nisso aí vai indo. Mas em agora, questão outra aí é coisa que como. eu quero. Agora aí eu vou questionar um pouquinho o Abel. É o seguinte, eu vou questionar um pouquinho o Abel, mas não é Uhum, a escalação em si. É o seguinte, a defesa, quem é o melhor zagueiro do Palmeiras? É o Gustavo Gomes, não é? uhum. O Gustavo Gomes não tem velocidade. Não tem velocidade para acompanhar o Merentiel. E o Merentiel treinou no Palmeiras, né? Sim, sim. Conhece O bem ali. Merentiel, ele é do Gente, Palmeiras ainda. o melhor zagueiro tem que marcar o grande centroavante. Tinha que marcar o Cavani. Uhum. Se o Gustavo Gomes estivesse ali dentro da área, o Cavani não tinha feito gol. E outra, Sim, sim. O Murilo o, comeu mosca o Murilo mesmo dá lá. as costas pro Cavani dentro da área. Não Uhum. dá, meu amigo. Dá. Aliás, essa para mim é a minha maior questão com essa escalação com dois laterais, assim, né? É que o Marcos Rocha é titular, assim, né? Sim. Nessa escalação, até porque eu uso os dois, né? E aí o Marcos Rocha ele fica como lateral mesmo, e como no jogo de É, hoje, tipo, o Mike ficava como ponta, como atacante. E você vê, tipo, o Gomes fica lá pela direita. Tipo, o Gomes, que é lento, junto com o lateral lento. Assim, né, que tá mais lento agora com o passar dos anos, né? Que o Marcos Rocha está perdendo a velocidade aos poucos dele. tá Assim, ficando mais né? velho também, né? O Sim, Marcos Rocha está sim. aí já há mais de 10 anos jogando. Foi É. campeão da Libertadores E com o Atlético Mineiro. sim, sim. Ele é muito experiente, assim, mas é aquela coisa que, para mim, cria meio que um elo fraco na defesa, desse lado É. direito, Agora assim, né? sim, E aí, uhum, vamos falar aqui. Palmeiras volta pro Campeonato Brasileiro, mas precisa melhorar o ataque, cara. O ataque não faz gol, velho. O Rony tá mal. sim, sim, O Rony tá muito muito mal, mal. velho. Ah, tudo bem, tentou um Ah, gol de bicicleta ontem, que o cara fez um defesaço, mas tá mal. E outra, você viu o rebote dessa defesa? O aham, atleta do Palmeiras, a preguiça que vai para bater, sim, sim, bater o rebote. Cara, isso sim, eu aí, acho que é um dos meninos lá. se eu sou Abel, eu puxo a orelha desse Tentou, povo. tentou fazer um gol de placa lá, É, talvez, se eu sou orelha, assim, e assim, e claro, no segundo tempo, quando bota os dois meninos lá, o Hendrick, mais o outro rapaz lá que eu esqueci o nome, o Kevin. o Kevin, né, Kevin, né? Eu Aham, entendi claramente que era para fazer um pênalti ali e deu certo, mudou o jogo, tirou o Marcos Rojo da final, beleza? sim, E eu entendi que era isso. Só que para mim poderia ter entrado mais antes, né? Entrado sim. mais antes os Pra, dois mudaram o jogo. pra, pra mim, assim, era questão de se duvidar mesmo no meio do primeiro tempo, assim, né? Com o time perdendo e tal, vendo que aquela formação não ia dar, assim, né? Não ia dar muitos frutos, né? Assim, até porque alçar a bola na área com, com atacantes de 1,60 e poucos, né? Não é lá muito Né? efetivo. É outro também que eu pensei, uai, lançar a bola na área pro Arthur cabecear? Não dá, velho. E outro, o Palmeiras chutou muito pouco de fora da área. Chutou assim, tabelando, entrando dentro da área, beleza. Mas fora da área, de fora da área chutou muito pouco, velho. Muito cruzamento dentro da área. Facilitou a defesa do Boca. Mas enfim, Boca Juniors está na final e esperamos que perca para o Fluminense, né, Charles? Sim. Para o Fluminense, porque o Wender Quanto, quanto, Valência, quanto o mais gols o senhor, Fluminense fizer, melhor. senhor Ener Valência, o senhor está de brincadeira comigo.
O senhor perder 3 gols na cara, de frente, Nossa, assim, na reta final do jogo. E aí o o homem do Fluminense vai lá, jogo. empata e vira. Para castigar. É como naquele famoso ditado, né? Quem não faz, toma. Para Assim, castigar o Ener Valencia, para castigar o Inter e castigar o Cudê, porque o Inter macetou no primeiro tempo, fez 1-0 e o Cudê no segundo tempo trancou o time. Claro que o Fernando Diniz fez as suas alterações, tirou o Felipe Melo, né? sim, Aliás, foi para Felipe mim. Melo contra Cavani, hein, Fernando Diniz? Você não arrega, não. Então, aí tirou o Felipe Melo, botou o time mais à frente e o Inter acuou. O Uhum, Inter acuou, conta do técnico. E não mas deveria. Mas sim, enfim, sim. Não, Fluminense na mas final. E o Fluminense será eu campeão. acho, uhum, acho que a questão até do Inter recuar nem foi um problema em si, que o Inter teve as chances. Teve. Ele abriu mais espaço para o contra-ataque, deu mais espaço para fazer o seu contra-ataque e ele conseguiu ter as chances claras de gol para matar o confronto. Porque um segundo gol desestabilizaria o Fluminense totalmente. Assim, né? Mas é isso, né? O Valência, assim, né? Ele como diria, queria ser, foi mais uma vez decisivo, assim, né? Com o Inter chegou até aí por causa do Valência, por causa Exato. dos gols Lá dele. do Valência. Agora o Valência virou o vilão, né? Teve até ato racista lá Sim. da torcida Uhum. do Inter, enfim, por causa dele. A gente repudia aqui. Aliás, do que adiantou o Sim, Boca Juniors meter um lembrete lá no Twitter, falando assim, não faz atos racistas e tal, sendo que o dirigente do Boca fez. sim, sim. É- O infelizmente, dirigente do Boca fez, gente da imprensa argentina fez. Enfim, não adiantou nada, né? é aquela coisa assim, né? De tipo, pouco antes do jogo, o Boca ele tinha pedido para diretoria do Palmeiras, por exemplo, desativar o reconhecimento facial nos ingressos lá, né? Que lá meio que para pensar assim, uai. Por quê que eles querem isso aí, né? É que é tipo de coisa assim, né? Pra dar aquela. Sempre dar aquela ajudada em uma encobrida, né? E agora, dia 4 de novembro, a final Boca Juniors e Fluminense. Fluminense Por 4 a incrível que 0. pareça, tá no Maracanã, mas o mandante é o Boca. Enfim, mas e torcida dividida, né? Sim, Mas sim. Fluminense, para mim, ganha, porque o Boca não aguenta segurar 120 minutos lá atrás. Não aguenta. Não, pra mim também. E se Deus ajudar, vai ser uma senhora goleada. Lembrando que o Papa é tricolor, né? A Sim, sim. bênção João de Deus, né? Uhum. Bom, falar aqui da Sul-Americana, meu caro Saraiva, não deu para o seu Corinthians. Estreando Mano Menezes, mas o Fortaleza é muito superior ao Corinthians. Muito É, superior. o E o Corinthians foi um Giovanni, arremedo de time no segundo jogo. a gente falou essa questão, até não considero tanto assim não, mas o Corinthians não está no momento legal e perdeu muito com a saída do Roger Guedes, né? O Fortaleza acabou, o Corinthians segurou o que deu para segurar, né? Tentou forçar aí um empate para ir para os pênaltis, confiando que o Cássio teria uma boa atuação nos pênaltis. O Mano Novo. Menezes entra, o Mano Menezes entra é aquilo que nós havíamos falado, né? Ele entra sem aquela responsabilidade, sem aquele peso, né? Se ele conquista uma vitória, ele sai como herói. Se o Corinthians sai derrotado, ele não tem culpa porque era o jogo de estreia, né? Então era tudo aquilo que ele precisava, né? Ele tinha um jogo ou para ser inocentado ou para sair como herói. Então, aconteceu o Corinthians, aquilo que a gente falou quando mencionou o Botafogo, o treinador do Botafogo foi exatamente a mesma coisa. O Corinthians, num primeiro jogo, e que se esperava que o Corinthians conseguisse um placar que pudesse, pelo menos, ser mais benéfico para essa segunda partida, o Corinthians acabou empatando com o Fortaleza. E ali já foi definido praticamente essa Eu classificação do acho, Fortaleza. eu acho O Corinthians interessante o seguinte, o precisava ter Corinthians, não só vencido, mas como ter é, conseguido um placarzinho melhor ali, né? Aí eu acho- talvez nesse segundo jogo, usando essa metodologia do Corinthians de travar o jogo, talvez conseguisse aí um empate para levar para um pênalti, para alguma coisa. Mas
1-1. O jogo começou praticamente zerado aí no segundo É, confronto, e o Fortaleza no Castelão é superior, né? é superior. E eu acho interessante que o Corinthians quis criar um fato novo, com um técnico que estava no Internacional e tomou de 4 do Fortaleza dentro do Ceará, dentro do Castelão. Então, não dá. Mas, enfim, o Corinthians não mereceu chegar na final, essa que é a verdade. Ah, Não esse merecia ano, chegar pelo na que final. O Corinthians esse ano, por tudo que apresentou no ano, o Corinthians sai como vencedor para mim no tudo que foi apresentado esse É. ano. E agora, Porque um time que brigaria, teoricamente, só para não cair no Brasileirão, chega a uma semifinal de Copa do Brasil e agora uma semifinal de Copa Sul-Americana. Então, perto do que aquilo que o Corinthians esperava para essa temporada, eu acho que foi bem mais, viu? chegou, mas chegou nos pênaltis, confiando no Mas Cássio. chegou. Tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Vale o dinheiro na conta, Giovanni. É, vale, mas, enfim, o que vale é ser campeão, né? Eu fui campeão da Copa do Brasil, vocês lembram disso? Ah, É, né? Tem uma vez na vida ou outra isso acontece. pois é. E o Fortaleza, para mim, se Deus quiser, será campeão da Copa Sul-Americana, que vai enfrentar a LDU. É, vamos torcer para o Brasil aí, né? Aliás, Nas duas não é esse aqui competições. o jogo, é esse aqui o jogo. 0-0 vai enfrentar a LDU, e a LDU é favorita pela camisa que tem, enfim, pelo jeito boca de jogar, porque a LDU também tem esse jeito fora de casa. É Só aquilo- que agora ela vai ter que mostrar o jogo, porque o Fortaleza é franco atirador na E é final. aquilo que a gente tinha falado, né? A LDU dependeria demais nesse confronto aí contra o Defensa e Justiça do primeiro jogo, né? Porque o principal Venceu jogador entrou em campo na primeira partida, né? Tanto que consolidou um 3-0. Juventus. E aí na segunda, agora a decisão não tem o principal jogador da LDU não entra em campo, né? É, o jogo lá em Maldonado, próximo ali de Punta del Este. O gramado tá uma beleza. Eu esqueci de pegar a foto, mas o gramado tá daquele jeito, né? O campo minado do caramba, né? Com todo respeito ao palavrão aqui, mas, cara, com o Embol se supera, né? O Embol se supera. Eu vi uma foto do campo que vai ser a final, amigo. É um pasto, completamente um pasto. Enfim, final dia 28 de outubro, Fortaleza e LDU. Para mim, o Fortaleza vai ser campeão, mas a LDU é a favorita, né? É a favorita. A gente tem que levar em conta isso. O LDU já ganhou uma Copa Sul-Americana, só que ela ganhou como franca tiradora em cima do Fluminense no Maracanã, né? E com 2 jogos na época. Então, Sim. ganhava bem lá e perdia aqui. Agora é outra situação. E o Fortaleza É, do o Vojvoda confronto único é não é diferente, um né? time fácil de ganhar. E o Fortaleza tem toda a chance de ganhar e fazer Vai uma ser um bom recopa aí jogo, viu, contra o Giovanni? Fluminense. Um bom jogo interessante. É, como você colocou, a gente tem a LDU aí pela tradição, pela história nas competições sul-americanas, como a favorita, mas o Fortaleza esse ano vem apresentando um futebol mais vistoso, né? Eu queria ter visto esse Fortaleza jogando mesmo a Copa Libertadores, mas acabou não conseguindo passar para a fase de grupos, sendo Acabou que eliminado pelo perdeu Cerro Porteño, para que metade só brasileira do fez isso, seu né? Portenho. O Cerro Porteño só foi para a Libertadores eliminar o Fortaleza, né? Porque não fez mais nada depois disso. É, porque conseguiu perder do Palmeiras. Tá certo. Bom, aí final da Sul-Americana Fortaleza e LDU, final da Libertadores Boca e Fluminense. É isso. Quem sabe uma Recopa Fortaleza e Fluminense ano que vem. Vai dar certo. E lembrar que eu ando dos inéditos, então tem que dar coisa inédita aqui nessas duas finais. Tanto Fluminense quanto Fortaleza. Nada de Boca e LDU. Você imaginou uma Recopa Boca e LDU? Sofrimento que ia ser. Mas enfim, beleza. Bom, finalizamos aqui mais um programa. Você vê quando é que Sport, programa 105. Voltamos segunda-feira. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Spotify também. Spotify tá legal, tá bacana. Só o áudio lá. E aí você vai ver que é um programa de rádio. E é muito bom mesmo. Enfim, voltamos segunda-feira para comentar a rodada 26 do Campeonato Brasileiro, que não terá o Cuiabá e Cruzeiro, porque a CBF
pegou lá a Arena Pantanal para cuidar, porque semana que vem a seleção brasileira joga contra a Venezuela, mas teremos Corinthians e Flamengo, teremos São Paulo e Vasco, aliás, Vasco e São Paulo, Palmeiras e Santos em Barueri e o clássico vovô Fluminense e Botafogo, além do Grenal. E o Grenal pro Inter vai ser um problema, hein? Enfim, é isso. Até mais, gente. Boa noite, muito obrigado aí, Saraiva, Charles. Enfim, até uma próxima. É. Valeu.